Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube. Eu estou aqui com um companheiro de longa batalha, né? Que é longa batalha, o Robson Rezende. Ele é terapeuta em dependência química. Aqui no PCJ ele já trabalha há muitos anos e inclusive é um terapeuta na área de dependência química que gosta muito de trabalhar sobre recaídas, né? Mas hoje eu quero que o Robson fale para nós e nos ensine sobre esse outro, porque aqui na Casa de Operação ele sempre traz essa ideia da doença que está dentro do indivíduo, mas como um outro que está na pessoa, né? Mas que legal, Robson. Como que é esse outro na dependência química? O que é esse outro que você sempre fala para os residentes e às vezes eles se assustam, ficam preocupados? Pensando que é algo do outro mundo, né? Exato. Não, na realidade, quando a gente trabalha a dependência química, alguns conseguem entender bastante essa questão do outro. O que é esse outro? Esse outro é dentro do próprio indivíduo. E esse outro é característica do ser humano. Todo ser humano tem dentro de si aquela dúvida, aquela voz que ele escuta, né? E que muitas e muitas vezes essa voz, vamos dizer assim, até uma coisa boa para que ele não cometa determinadas coisas que não poderiam acontecer, né? Sim. E na questão do dependente químico, isso piora, porque essa voz vem para ele escuta essa voz e o que acontece? Ele obedece a essa voz, né? Porque geralmente o ser humano, quando ele não tem problema de dependência química, ele consegue expulsar essa coisa negativa, essa voz negativa que chega até os ouvidos. Sim. E o dependente químico ele tem muita dificuldade, porque exatamente essa voz que ele escuta é que o chama para os acontecimentos ruins e desagradáveis da vida dele. Então, quando o indivíduo, o dependente químico, quando ele consegue descobrir essa voz que obriga ele a fazer determinadas coisas, ele tem condições de segurar a dependência química. E essa voz é a voz da doença que está dentro dele, da doença adictiva. Exatamente, isso aí flui com muito mais intensidade aquelas pessoas que têm problema da dependência. Então, na medida que a doença vai se progredindo no dependente químico, eu acredito então que essa voz ela vai aumentando, Sim. Tanto na sua intensidade quanto na sua força. Porque se a doença é progressiva, essa voz também vai incurável, dominando ele cada vez mais. E à medida induzindo o dependente químico cada vez mais. Sim, à medida que o tratamento, que o dependente vai seguindo o tratamento e que ele consegue entender que essa coisa que tem dentro dele, essa voz que fala assim, não, vai lá, chegou um produto novo aí, ou vamos assaltar um banco, enfim, sempre para o lado negativo, quando ele consegue descobrir que ele tem capacidade de expulsar essa voz, porque essa voz é que o leva a fazer coisas que não devia. E quando ele está em tratamento, em recuperação, de que forma ele expulsa essa voz, né? Vamos supor, ele agora já não está mais na sua ativa, seguindo as induções, seduções e pressões da voz. Ele está em recuperação, mas mesmo assim essa voz vai vir, a voz da doença na mente dele, né? Qual a estratégia, qual o meio que ele consegue se livrar dessa voz? Se livrar dessa voz é meio difícil, porque como eu falei bem no começo, é uma característica do ser humano. Agora, ele, na doença dele, ele tem que passar a entender esse fenômeno que acontece. Quando ele consegue conviver bem com essa voz, porque ele não gosta dessa voz, ele não gosta desse mando na vida dele. Então, é uma briga dele com essa voz. Entendi. Então, a partir do momento que ele não briga mais, a partir do momento que ele começa a interagir, a entender esse fenômeno que acontece com ele, e que ele não consegue brigar mais, né? Quando ele deixa a coisa tranquila, que passa a entender que esse fenômeno que acontece com ele automaticamente vai deixando de escutar essa voz para o lado negativo.
Entendi. Porque tudo da dependência química é do lado negativo. Então, na medida que ele faz recuperação, vivencia a recuperação, muda os hábitos dele, a forma de funcionar no mundo, com atitudes sóbrias, atitudes saudáveis, atitudes de recuperação, o que acontece? Essa voz então perde a força. Ela não some porque a doença está dentro dele, é assim mesmo? Sim, sim. A partir do momento que ele passa a conviver bem com aquilo, por exemplo, não brigando, né? Isso é fundamental, não brigar com essa coisa que tem dentro dele, e pelos bons hábitos daqui para frente, essa voz não vai perdendo sua força. Aqui na casa de recuperação, quando você dá terapia para os meninos, você costuma falar que essa voz é o outro, né? É o outro porque é como se fosse realmente uma outra pessoa dentro de você. Tipo assim, ele está em recuperação, ele fala assim, mas eu sou do bem, eu quero estar bem. Mas ele escuta a voz e fala assim, que nada, manda todo mundo para aquele lugar e chuta o pau, vai embora Não mede daqui. consequência de nada, Não. perde o senso das coisas, Então, ultrapassa as regras, limites. Isso. Então a recuperação começa quando ele passa a conviver bem com essa voz que ele escuta e fazendo um movimento contrário a essa voz, né? Interessante, pegando 7 passos, que é o método aqui do PCJ, né? Com certeza. Interessante isso que você fala. Com certeza, ele tem que conviver bem com aquilo. Uhum. Não seguindo a direção daquilo, que é esse outro, que é essa voz. É a mesma coisa. A questão, a gente volta na questão do não. Quando você diz não, é não. Uhum. Então, essa voz seria o seguinte, Silvestre, eu te ofereço uma coisa, quando você me diz não, eu só aguento até o terceiro não, depois eu desisto. Entendi. Né? É a mesma coisa, você vem um vendedor de livro, fala assim, toma esse livro aqui, ó, eu estou vendendo esse livro para você, você fala assim, eu não quero. Então você está dizendo persistência, perseverança, renovação de propósito do dependente químico em recuperação. Isso é fundamental para ele. Fundamental. A partir do momento que ele consegue entender esse fenômeno, essa coisa que fica no ouvido dele, isso relato deles mesmo, né? Que bom, que bom. Interessante. Olha, Robson, que mensagens, né, que o Robson traz para a gente aqui hoje, né, para tanto o dependente químico quanto o familiar, o profissional poder entender que a doença dentro dele, que é progressiva, ela vem com a sua voz tentando induzi-lo e direcioná-lo para o caminho da autodestruição. E cabe a ele fazer o movimento contrário em relação a essa voz. E essa voz, segundo o Robson aqui, o nosso terapeuta, ela é esse outro que está dentro dele. O outro por quê? Porque é a patologia, né, o transtorno, né, a doença adquisitiva que está dentro dele. O outro negativo. Esse outro negativo. Porque a dependência química, ela é alimentada pelo negativo. Tudo que é negativo. Claro. Por isso que o adicto em recuperação, ele tem que buscar tudo que é positivo, porque se ele ficar limpo, abstênio e manter-se com atitudes negativas, ele vai estar alimentando a doença adquisitiva e, consequentemente, as vozes vão se acentuar. Seria isso? Com certeza. Perfeito. Fecha a questão. Uma boa aula aqui o nosso querido Robson nos deu hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês no próximo vídeo aqui no nosso canal do YouTube, Silvestre Falcão, e pode fazer seus comentários e também pode compartilhar para as pessoas, que é sempre bom o conhecimento. Até breve, até o próximo vídeo. Sim.